Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícia com muita informação e serviços. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. Racismo e homofobia crescem quase 70% em 2022. Quase 70% do total de pessoas presas no Brasil são negros. O governo estuda ampliar a faixa de fronteira na Amazônia Legal. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. A gente volta em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Pesquisadores da Unicamp e da Unifesp descobriram uma molécula capaz de inibir a reprodução do Trypanosoma cruzi, parasita responsável pela doença de Chagas. Vamos conferir as informações na reportagem. Pesquisadores da Unicamp e da Unifesp descobriram uma molécula capaz de inibir a reprodução do Trypanosoma cruzi, parasita responsável pela doença de Chagas. Chamada de dasatinib, a molécula já é utilizada em um medicamento para tratamento da leucemia. Uma das vantagens seria de atacar e inibir somente o parasita, o que não acontece com os remédios atuais, que também prejudicam as células humanas. Segundo a explicação do professor da Unifesp e um dos autores do estudo, Sérgio Schwenkman, a doença de Chagas tem duas fases. A mais aguda, no início da infecção, e a crônica, que dura de 5 a 10 anos. Os medicamentos atuais são mais eficientes na fase aguda da doença, enquanto que na crônica, em 2 a cada 5 casos, o tratamento não é eficaz. Aparece uma segunda fase da doença, que a gente chama de fase crônica, e o parasita é dificilmente detectado. Isso pode durar 5, 10, 15 anos, e aí começa a ter uma sintomatologia, que é uma inflamação do miocárdio, do coração, ou do intestino, que é o megacólon, ou do esôfago, que a gente chama de megaesôfago. E aí as drogas existentes são muito pouco eficazes na reversão e na eliminação do parasita. O preço do medicamento usado para a leucemia é cerca de R$15 mil, um impeditivo para uso maciço no tratamento. Segundo a outra autora do estudo, Caitlin Massiher, coordenadora do Centro de Química Medicinal na Unicamp, foram testados quase 380 compostos químicos para buscar a eficácia no combate ao parasita sem considerar os eventuais custos. Conforme a pesquisadora, a possibilidade de o remédio ser usado em outras doenças além da leucemia pode eventualmente baratear o composto químico. Existem, sempre alternativas de moléculas mais baratas, mas na pesquisa a gente tem que fazer esse balanço. A gente, em geral, primeiro quer ver uma molécula eficiente, e aí a gente vai testando elas e tem que ir levando em conta o balanço, o preço e a eficiência. A doença de Chagas foi descoberta no início do século XX pelo médico e biólogo Carlos Chagas, mas só depois de 60 anos se chegou a um tratamento. Sérgio Schwenkman explica que isso aconteceu porque a doença era associada à pobreza, uma vez que o barbeiro, inseto transmissor, vive em frestas de casas de barro. Além disso, muitos acreditam de forma equivocada em ser uma doença autoimune. O professor lembra que, apesar dos avanços na construção de moradias, é preciso ficar atento às mudanças climáticas, que podem alterar o habitat do inseto transmissor. Inseto
transmitem a doença começam a proliferar e atingir outros lugares. Então, a gente tem que estar sempre em alerta para a doença de Chagas, várias outras doenças que a gente chama de tropicais. Hoje já vê doença de Chagas no sul dos Estados Unidos. O processo de criação de um novo remédio dura em média 10 anos. De acordo com os pesquisadores, os testes iniciais em células no laboratório já duram cerca de 4 anos. Agora, eles buscam novas parcerias para as próximas fases, que são testes em animais e depois em pessoas. Em Roraima, o último óbito por doença de Chagas foi em 2020. De Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. O governo estuda ampliar a faixa de fronteira da Amazônia Legal. A medida permitirá uma área maior de atuação das Forças Armadas para coibir crimes, em especial os ambientais. A ação faz parte do Plano Amazônia, Segurança e Soberania, que também prevê verbas para equipamentos de segurança. Vamos conferir as informações na reportagem. Na busca para aumentar a segurança na região amazônica, o governo federal estuda ampliar em cerca de 100 quilômetros a faixa de fronteira do Brasil com os países vizinhos. Essa faixa corresponde à região próxima à fronteira em que as Forças Armadas estão autorizadas a atuar. Quem fez o anúncio foi o ministro da Justiça, Flávio Dino, em declaração dada após a cerimônia de lançamento do Plano Amazônia, Segurança e Soberania, o AMAS. O plano prevê ações de segurança pública nos estados da Amazônia Legal, Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. O objetivo é enfrentar crimes na região, sobretudo os ambientais. O que tem de mais importante no AMAS é a instalação de 34 bases integradas, polícias federais e polícias estaduais, sendo 28 bases terrestres, 6 bases fluviais e 2 centros de comando. Um centro de cooperação policial internacional liderado pela Polícia Federal e convite para as polícias dos países da Amazônia e também o outro centro de comando, aí da Força Nacional, das Operações Ambientais, ambos sediados em Manaus, comandando, nesse caso, as nossas forças que estão nos 9 estados. Segundo o ministro da Justiça, o governo quer implementar mais bases de monitoramento contra a prática de crimes, sobretudo os ambientais. Para as ações do Plano AMAS, os investimentos são de R$2 bilhões do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Amazônia. A verba vai ser destinada à implantação de estruturas e compra de viaturas, armamentos, helicópteros, caminhonetes, lanchas blindadas, entre outros equipamentos. Com informações da EBC, Benison Santana para os 30 Minutos. Quase 70% do total de pessoas presas no Brasil são negros. Os dados mostram que o número de pessoas negras presas no país é o maior já registrado pela série histórica desde 2005. Vamos conferir as informações na reportagem. O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o número de pessoas negras presas no país é o maior já registrado pela série histórica desde 2005. Mais de 68% do total de pessoas presas são negras, o que representa mais de 442 mil pessoas. Em 2005, os negros somavam 58% de todos os presos no país, 10% a menos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses números escancaram o racismo estrutural na sociedade, ressaltando ainda que a seletividade penal tem cor. Já a quantidade de presos e presas no sistema carcerário brasileiro aumentou, passando de 815 mil para 826 mil pessoas privadas de liberdade. Assim, o sistema está operando acima de sua capacidade, com 230 mil pessoas a mais do que os presídios comportam hoje. O governo federal informou que serão adotadas medidas específicas para a proteção às mulheres e contra o racismo. Será apresentado um plano específico para a Amazônia, onde a violência cresce. Também está prevista a implementação de operações integradas com estados e políticas focadas nos 163 municípios mais violentos. Em Roraima, em 2022, 4.564 pessoas estavam no sistema prisional, sendo 4.159 homens e 363 mulheres. A reportagem fez contato com o governo estadual para saber mais detalhes sobre a população carcerária de Roraima. Ainda aguardamos resposta. Gedileuson Almeida, para o 30 Minutos. Racismo
e homofobia crescem quase 70% em 2022. Já os crimes de homofobia ou transfobia tiveram um aumento de 53%, passando de 326 casos para 488 no ano passado. Os dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam aumento de casos de racismo e homofobia no país em 2022. Os registros de racismo pularam de 1.464 casos em 2021 para 2.458 no ano passado, uma alta de 67%. Rondônia, Amapá e Sergipe registraram a maior taxa por habitante. Já os crimes de homofobia ou transfobia tiveram aumento de 53%, passando de 326 casos para 488 no ano passado, sendo o Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Goiás com as maiores taxas de denúncia no país. Tonis Reis, presidente da Aliança LGBTQIA+, diz que os dados indicam um maior registro dos números de violência contra essa população. Sinceramente, é preocupante os dados do registro de crimes de racismo e homofobia, mas eu também vejo, por um lado, muito positivo que as pessoas não estão sendo mais silenciadas. As pessoas estão indo nas delegacias, fazendo os boletins de ocorrência, denunciando. E agora nós precisamos de políticas públicas, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, para a gente conter esse nível de racismo e homofobia, enfim, todo tipo de violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública ressalta que os casos de violência contra a população LGBTQIA+, como lesão corporal, homicídio e estupro, seguem com altíssima subnotificação, mostrando que o Estado não tem interesse em solucionar essa situação. Os dados contra essa população foram quantificados a partir de informações da sociedade civil, o que demonstra que há ausência de dados oficiais com esse recorte, o que é questionado pelo Fórum. Para Sebastião Diniz, presidente do Grupo Diversidade, só com políticas públicas será possível combater a homofobia. É preocupante esse número crescente de preconceito ainda numa sociedade onde nós temos uma democracia e precisamos exercer a nossa cidadania de fato e de direito. A dificuldade de acessar os dados está escancarada no anuário. Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins ocultaram dados sobre injúria racial e racismo em 2021. Já em 2022, Roraima só registrou 2 casos de racismo e outros 2 de injúria racial. E em 2021, o Estado registrou apenas 1 caso de racismo por homofobia ou transfobia. No ano passado, foram registrados apenas 2 casos. A reportagem pediu um comentário da Secretaria de Segurança Pública sobre os crimes de homofobia e racismo em Roraima. Ainda aguardamos resposta. Elane Oliveira para o 30 Minutos. Pessoas autistas passam a ter prioridade de atendimento. A preferência no atendimento ficou assim. Primeiro, pessoas com deficiência, autistas, idosos a partir de 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos, pessoas com mobilidade reduzida e, por último, os doadores de sangue. Vamos conferir os detalhes. Pessoas autistas ou com mobilidade reduzida e doadores de sangue passam a ter prioridade de atendimento. A lei foi publicada no Diário Oficial da União e inclui o grupo na lista das pessoas que já tinham direito à prioridade. A preferência no atendimento ficou assim. Primeiro, pessoas com deficiências, autistas, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos, pessoas com mobilidade reduzida e, por último, doadores de sangue. No caso, os doadores de sangue deverão apresentar comprovante de doação com validade de 120 dias. Um outro ponto importante trazido pela lei é o que garante às pessoas autistas ou com mobilidade reduzida a reserva de assentos no transporte público. A presidente da Associação dos Amigos dos Autistas, Gisele Montenegro, vê como positiva a inclusão. Então, o autista agora entra nessa fila. Isso pra gente é importante, porque muitas vezes as mães estão com os meninos no ônibus, em qualquer outro lugar, e muitas vezes tem que entrar numa fila normal ou não ter acesso a um assento. Então, essa lei vem sim para ajudar a toda a sociedade brasileira. Para Gisele Montenegro, a conscientização da sociedade também é importante. Como
eu sou mãe de um homem com autismo de nível de suporte 3, não verbal, muitas vezes quando eu chego em algum local, como o autismo não tem cara, as pessoas olham e falam assim, não, é visível que ele tem alguma dificuldade, mas não identificam de primeiro que ele é um autista. Isso vai nos facilitar dizendo assim, ó, aqui tem um autista e ele tem prioridade em sentar nesse local ou estar nessa fila prioritariamente. O atendimento prioritário pode ser feito em locais devidamente identificados, como postos, caixas, guichê ou atendimentos específicos. Caso não haja local específico, o atendimento ao grupo prioritário deve ser imediato após a conclusão daqueles que estiverem em andamento, sempre antes de outras pessoas. Em Roraima, a Assembleia Legislativa já aprovou entre 2016 e 2023 pelo menos 10 leis ordinárias com políticas e ações em prol das pessoas com autismo. O Estado também tem um centro de acolhimento ao autista, o TEAMAR, sob a responsabilidade da Assembleia Legislativa de Roraima. Edinaldo Coelho, diretor do TEAMAR, comentou sobre a nova lei. Então é bom que se estabeleça que o transtorno do espectro autista é uma deficiência e, portanto, assim como qualquer deficiência, precisa desse atendimento prioritário. Não só as pessoas com autismo, mas como toda a família de pessoas com autismo agradecem e torcem para que essa lei seja, de fato, não só conhecida, mas respeitada, não só pelos estabelecimentos, como pela população em geral. De Emília Soares para o programa 30 Minutos de Notícia. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo notícias em espanhol com Jordales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Jordales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. La escasez de medicamentos en junio fue de 25.9%, con la información detallada el periodista Carlos Monsalve. La Bolsa Turística y Negocios de Margarita se volverá a realizar luego de 18 años de ausencia con el objetivo de seguir impulsando el potencial del estado Nueva Esparta como destino en Venezuela y el Caribe. La presidenta de Corpotur, Griselda Contreras, destacó que esta herramienta permitirá el levantamiento del turismo en Nueva Esparta. La Bolsa de Turismo de Margarita será netamente de negocios para que las agencias turísticas vengan a negociar acá. Durante el anuncio de la reactivación de la Bolsa Turística de Margarita estuvieron presentes representantes del gremio comercial, turístico y hotelero. El presidente de la Cámara Hotelera Insular, Alberto Agnesino, resaltó que este evento puede convertir a Margarita en un gran hub turístico. Esto traerá a mucha gente con la intención de hacer negocios. A los agentes de viajes les invito a negociar, no solo para atraer a turistas para acá, sino para que los turistas internacionales que vienen a Margarita también puedan ir a Mérida o Falcón. El evento se desarrollará del 28 al 30 de septiembre en la Carpa del Sambil Margarita. Reportó para 30 Minutos de Noticias Carlos Andrés Monsalve, Venezuela. Fedeagro asegura que con mejores condiciones en el país el consumidor pagaría 30 o 40% menos en alimentos. Con el reporte informativo José Ladera desde Venezuela. El campo se enfrenta a problemas de distintas índoles como la escasez y el precio del diésel. Además, por orden del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI, desde el 1 de agosto se prohibirá el traslado y la comercialización de productos y subproductos de origen vegetal a todos aquellos productores y comerciantes que no estén registrados en el Sistema de Información, Gestión y Estadística de la Salud Agrícola Integral, SIGESAI. Celso Fentinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, aseguró que el sector está en un proceso de recuperación, insistiendo en que luego de una caída en rubros tan importantes como el maíz y la hortaliza de más del 70%, están recuperando terreno.
yo creo que el trabajo y la tarea la estamos haciendo bien, porque siempre ves las frutas, ves las hortalizas, y yo creo que ya en los anaqueles se ven más productos nacionales que importados. Eso quiere decir que también venimos haciendo un trabajo muy fuerte, arduo, titánico. Yo creo que llevamos ya casi 4 años junto con la vicepresidente, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, para lograr parar estas importaciones que en muchos casos eran desproporcionadas. El fantasma del desabastecimiento, yo creo que eso quedó atrás, ya eso no va a volver, y lo que hay que generar es la palabra, yo siempre digo, es confianza. Fantinel indicó que los hortaliceros cancelan hasta 4 veces menos de lo que los consumidores pagan en anaquel, advirtiendo que si el país tuviera mejores condiciones, el consumidor pagaría 30 o 40% menos en alimentos. Recordó que esta nueva orden y la escasez del diésel se da en medio de un entorno muy difícil con las importaciones sin aranceles. Sin embargo, señaló que con la ayuda del gobierno han logrado frenar estas importaciones desproporcionadas. Para 30 minutos de noticias reportó José Ladera desde el estado Bolívar, Venezuela. Productores rechazan nuevo permiso para movilización de frutas y hortalizas en el país. Brenda Ribeiro, directora de la Fundación Granitos de Esperanza, advirtió que el nuevo permiso para movilización de productos agrícolas pone más trabas a los productores de todo el país. El nuevo instrumento, que entró en vigencia el 1 de agosto, según Ribeiro, va a generar más burocracia, pero también más trabas para que estos alimentos puedan llegar a los mercados y finalmente a la mesa de los consumidores. El nuevo permiso deberá ser gestionado por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI. Según la nueva guía de movilización, busca garantizar las condiciones adecuadas de salubridad de los productos agrícolas que circulan en el país. Sobre esta situación, Ribeiro agregó que son los mismos productores los que comercializan sus cosechas. Usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Visa para Curazao, Países Bajos, amplía cupos para solicitudes de venezolanos. En vista del incremento de solicitudes para viajar al Caribe holandés por parte de los venezolanos, la Embajada de Países Bajos en Venezuela amplió los cupos de atención para las solicitudes de visa. Ahora es posible agendar una cita en fechas comprendidas entre agosto y diciembre de 2023. Anteriormente se abría el calendario por 2 meses. También aseguró que se atenderán 20 solicitudes por día, cuando antes se atendían 12. La reapertura de la frontera marítima entre Curazao y Venezuela ha sido uno de los factores que influenció el incremento de las solicitudes de visa para el Caribe holandés por parte de los venezolanos. A su vez, el hecho de que la Embajada de Estados Unidos en Curazao decidiera atender a personas no residentes de la isla también jugó un papel fundamental en el incremento de venezolanos interesados en acudir al país insular. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo, buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Oi, boa tarde, sou Edileuson Almeida e na entrevista de hoje vou conversar com o professor Alfredo Silva Wapichana, diretor do PRONESP, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Comunidade Nova Esperança, presidente da Cátedra Indígena, idealizador do Miss Roraima e também o organizador, coordenador dos Jogos e Festival Indígena das Comunidades do Alto São Marcos. Professor Alfredo, boa tarde, seja bem-vindo ao 30 Minutos. Boa tarde, professor, boa tarde, ouvintes da 95.9. É um prazer muito grande estarmos aqui participando do programa. Vamos começar falando hoje pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável. Como é que está hoje esse programa na comunidade? O que tem sido desenvolvido? Ela está hoje no campo de atuar agora na parte social da comunidade. A gente está abrindo a agenda com a juventude também. E na parte da educação, nós estamos formulando uma proposta estratégica que vai para 20 anos aí para frente, onde a entidade vai ajudar a comunidade a planejar como aproveitar a presença da escola dele, porque existem vários estudos que mostram que a escola pública ela é um corpo estranho ainda à comunidade.
Mas hoje isso ainda é um grande desafio, unir comunidade e escola, que é algo que está previsto na lei, mas que no dia a dia, né, precisa ser muito trabalhado, professor. Exatamente, porque é uma teoria de que a escola é parte da comunidade, mas isso é teoria. Na prática, há um desafio muito grande. Hoje, como professor atuando na área, eu vejo quanto é desafiador você quebrar esse paradigma. Eu quero conduzir um processo de integração de modo planejado. Vou usar a escola da minha comunidade para isso e eu creio que vou ter êxito, porque eu vejo a escola como um ambiente como um farol que ela deve projetar a luz do conhecimento sobre a comunidade e saber também trabalhar com os saberes indígenas. E aí, nesse contexto de um trabalhar com o outro, é que está o desafio do educador, né? Fazer essa junção. E isso integra outras coisas que fazem parte de todo esse processo, inclusive os jogos e festival indígenas que está previsto para dezembro, das comunidades do Alto São Marco, tudo isso é parte desse processo de integração, né, professor? Sem dúvida, porque a escola, como trabalha com a parte de esporte e a juventude, eles são um percentual muito grande. São praticamente 60% da nossa população. Então, se pensou lá atrás, em 2006, a necessidade de se criar um projeto que integrasse melhor o jovem, que desse a ele uma perspectiva de futuro, de fazer alguma carreira, algum jovem que tem boas performances nesse ou naquele tipo de modalidade esportiva. Então, gerou-se aí um festival. Então, ela traz esse espírito de celebração, onde faz também uma simbiose entre o esporte não indígena com os esportes indígenas, e cuida de tora, arco e flecha, zarabatana, baladeira, enfim, é uma coisa muito bacana assim. E outra coisa também que sai da comunidade do programa foi o Miss Roraima Indígena, que aconteceu pela primeira vez, agora aconteceu o segundo momento desse evento. Exato, muitas pessoas que me acompanham como liderança indígena sabem que eu sempre fui uma pessoa muito visionária, né? Então tem projetos aí que eu estou tirando da gaveta, que era um projeto de 20, 30 anos atrás. Miss Roraima era um projeto que eu queria fazer em 1993, muitos anos atrás. Era um outro contexto, não deu, mas eu tirei da gaveta em 2021, né? Porque, como a gente viu, teve uma repercussão muito grande porque era inédito, né? Nunca aconteceu em Roraima. Falamos aqui, então, conversando com o professor Alfredo Silva Wapichana, liderança indígena, diretor do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Comunidade de São Marcos, né? Idealizador do Miss Roraima. Primeiro índio emancipado do Brasil também, né? É isso, tem mais isso no currículo, professor? Tem, exato. Então, qual o contato lá da comunidade? O contato é diretamente comigo. O meu WhatsApp é 9177-5488 e a gente conversa e dá as orientações melhor em cada atividade que a pessoa quer participar, né? Professor Alfredo, muito obrigado por sua participação aqui nessa tarde maravilhosa no 30 Minutos. Seja sempre bem-vindo e obrigado pela aula que nos deu aqui, né, sobre o que está sendo feito na comunidade indígena Nova Esperança. Muito bem, eu que agradeço também. Espero em breve voltar a ter mais contato com o público daqui da FM 95.9. Boa tarde. Entrevista do dia. E eu fico por aqui. E agora vamos de carona no voo 959 com a melhor seleção musical de Roraima. Eu sou Ana Paula Lopes. Boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros.
Também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.